Nós estamos meditando nesse mês ainda acerca de essa temática, relacionamento conjugal e familiar, temas para conversar e ajustar. Haveria muito mais temas para a gente conversar e ajustar, mas vamos lembrar rapidinho o que nós meditamos nesse mês. Nós meditamos sobre, primeiro domingo, sobre a questão do matrimônio, aprendemos mais, ou lembramos lá de Gênesis 1, o matrimônio é a questão de uma aliança para a maturidade no relacionamento, e que os casais possam crescer nessa questão também de entender este propósito de Deus para o matrimônio. Em segundo lugar, nós falamos sobre a questão da educação dos filhos e que os filhos nos são dados para um aperfeiçoamento da vivência do amor. Em terceiro lugar, meditamos sobre um aspecto interessante ligado também ao nosso tempo, que é o consumo nas famílias, a responsabilidade que nós temos quanto a isso. E depois o Cristiano trouxe uma reflexão sobre a vida, digamos assim, devocional, a vida de culto da família, ligado também à instrução. E vocês têm, nós mudamos esse mês, então, a oferta no YouTube do nosso reflexo de domingo, você tem as mensagens, então, no YouTube, se você quer acompanhar e assistir, né? E nesse domingo nós vamos encerrar essa série, aproveitando que hoje é domingo Trindade, para meditarmos sobre algo que eu julgo também muito importante, que é a questão da Trindade, mas sobretudo nós queremos falar sobre o Pai Celeste, porque o Pai Celeste, em alguns momentos da vida da igreja, fala-se bastante sobre Jesus, e não estou dizendo que está errado falar sobre Jesus, fala-se bastante sobre o Espírito Santo, mas também precisamos refletir mais e muitas vezes se esquece essa importância de entender quem é o Deus Pai. Em Efésios 3, versículo 14, quando o apóstolo Paulo está trazendo todo um ensino sobre a relação de Cristo à igreja, ele diz: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, quando nós estamos falando esse mês sobre família, é bendito quando nós nos damos conta que a família está diretamente relacionada ao pai que imaginou o ser família. E não só ser família, digamos, casal, filhos, todo esse aglomerado, digamos assim, mas o família da fé também. A ideia de família, seja família do núcleo da casa, como vocês que estão em casa, como o núcleo, digamos assim, na vida comunitária, é uma ideia de Deus, ele se assume como pai. Ou seja, nós, ainda que vivamos uma sociedade de muita orfandade, de pessoas esquecidas, de filhos abandonados, de pais desamparados e assim por diante, Deus nunca imaginou isso. Deus sempre imaginou essa relação. E isso é muito importante. Por isso, preste atenção nessa manhã. Faça em casa também, você tem aí seu material para anotar, você tem questões que estão no seu coração sobre isso. A palavra também, nós vamos olhar alguns textos bíblicos essa manhã, né? Então, a grande questão inicial a gente quer falar assim, de Deus à paternidade, ou seja, toda a essência do ser pai, o entender o que é ser pai, do que é assumir esse propósito, vem de Deus. E a nós, cabe nós entendermos essa nossa identidade de filhos, sim, de filhos, porque Deus
É o Pai que nós compreendemos por meio do Filho Jesus, que através do Espírito Santo nos dá essa compreensão. Vamos falar sobre isso. E Ele é Pai porque tem um Filho. Deus enviou o seu Filho até nós, nós conhecemos o Filho por meio do Filho, Jesus, que Deus nos é revelado como Pai. E querido, preste atenção nisso, porque isso tem uma implicância muito importante para mim e para a sua vida, quando nós entendemos esta situação. Então a grande pergunta em primeiro lugar é: quem é este Pai? Quem é este Pai? Um dos poucos textos que no Antigo Testamento fala isso está em Isaías 63. Nós lemos Isaías 6 e agora lá em Isaías 63, versículo 16, tem uma palavra muito interessante. Isaías 63, 16, diz assim: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Veja uma declaração de um povo que Deus acolheu para si, de um povo que Deus tinha um projeto para com esse povo, e esse povo em algum momento, quer dizer, isso é um momento de crise do povo, porque tem muita relação com Judá, o povo de Deus já teve vivido a questão do exílio, e agora reconhece essa dimensão do Pai. E o interessante que você pode olhar na sua Bíblia, no capítulo 64, versículo 8, vai ter aquela interessante figura do Deus Pai que nos formou do barro. Isaías 64, 8. Quer dizer, Deus, o nosso formador, o que caracteriza a nossa formação é que nós temos uma origem desse Deus Pai. E essa é uma declaração fantástica, uma declaração amorosa, uma declaração cuidadora. Agora presta atenção uma coisa. Era raro na constituição do Antigo Testamento do povo de Israel se chamar Deus de Pai. Chamava-se Deus de Senhor, Deus dos exércitos, Deus Javé, Deus conhecedor de todas as coisas, Deus o dominador. Mas era raro falar-se de Deus o Pai. É por isso que quando Jesus vem, acontece, digamos assim, uma espécie de revolução. Uma transformação nessa relação que eu quero chamar a sua atenção também para isso, por causa da importância de Jesus. Porque em Jesus esta relação paterna se escancarou. Porque Jesus começa a chamar Deus de papai. Abba, papai, o modo como uma criança chama seu pai, aquela questão muito próxima. E isso revela um processo de proximidade, de intimidade. Deus fala desse Pai Celeste, mas que ao mesmo tempo Jesus fala desse Pai Celeste, mas que ao mesmo tempo está tão próximo, tão junto, e vive uma questão de uma relação que, digamos assim, que nem mesmo os mais religiosos conheciam. Sou estranho, mas espera aí, ele chama o Todo-Poderoso de Pai, papai. Como assim? Hoje nós talvez não conseguimos perceber o quanto isso foi radical quando Jesus começou a falar assim do Pai Celeste. Mas de certa forma nós precisamos reafirmar isso, e deixa eu dizer uma das razões por quê. Muitas vezes em nosso mundo, em nossa cultura, em nossa sociedade, mesmo em nosso seio familiar, pessoas dizem assim: eu não consigo lidar com Deus Pai, porque eu tenho uma experiência muito difícil na formação da minha família. Eu tenho experiência complicada talvez com a minha relação com o Pai. Mas presta atenção no que eu vou dizer agora.
A nossa relação com Deus, por meio de Jesus, ela é direcionada de tal forma que ela deve estar completamente acima do que essa nossa relação com, se tivermos uma relação boa ou não com nossos pais. Por quê? Porque, digamos assim, bem ou mal, nossos pais terrenos, nós os conhecemos. Agora, a forma com que nós somos chamados a conhecer ao nosso Pai Celeste não está relacionado com o modo como nós conhecemos nossos pais terrenos, ela está relacionada como nós conhecemos a Jesus. Isso é diferente. Isso é radicalmente diferente, porque quando nós olharmos como Jesus relacionou-se com o Pai Celeste, nós vamos falar assim, nós vamos entender assim, então vivendo a vida de Cristo, nós vamos viver uma perfeita relação com o Pai Celeste. Você consegue entender isso? Porque senão nós vivemos, e aqui há um problema muito sério, de vitimismo, em nosso mundo, em nossa sociedade. Muitas pessoas se escondem atrás de dizendo, eu tive uma educação muito rígida, eu sofri violências, eu fui abandonado, eu fui hostilizado, as piores coisas, e por isso eu sou assim, eu não consigo viver de forma diferente. Não. Nós cremos num evangelho transformador. Nós cremos numa palavra restauradora. Nós cremos que, à medida que a gente entende como Jesus apresentou o Pai Celeste para nós, nós podemos sim, presta atenção nisso, nós podemos sim viver uma vida diferente, como o Pai quer. E você pode ter uma relação profunda com o Pai, talvez de uma forma como você nunca imaginou. E deixa eu tentar explicar isso. Deixa eu tentar explicar isso falando mais sobre esse Pai Celeste. Na mensagem que eu trouxe naquele dia sobre família e consumo, o texto básico foi Mateus 6, aquele texto de Jesus dizendo, observem os passarinhos, observem as plantas e vejam que o Pai Celeste cuida delas e vocês valem muito mais e o Pai Celeste vai cuidar de vocês. Todo esse capítulo 6 de Mateus, que eu convido você a ler com coração, leia ele hoje de novo se a sua alma está inquieta, porque é um capítulo que fala de ajustar a nossa relação com o Pai. Fala sobre como orar, por exemplo. E no orar, está ali falando de que uma essência da oração é você ter o seu espaço onde você fica sozinho com Deus. Vai para o teu quarto, fecha a porta e abre o seu coração com o Pai Celeste. Você já teve a sensação de entrar, por exemplo, num elevador? Acho que é um teste. Essa semana, quando alguns de vocês forem entrar no elevador, né? Aqui em Caxias tem vários prédios, tem várias cidades que tem, dos que estão nos ouvindo e vendo. Mas você já deve ter tido a sensação de entrar no elevador com uma pessoa estranha. Em geral, é uma situação constrangedora. E você fica torcendo que não sejam muitos andares que você está só com uma pessoa que você nunca viu na vida. A gente às vezes tenta disfarçar, né? Bom, hoje em dia se disfarça muito fácil, né? Eu tenho que olhar aqui no celular. Ou se no máximo a gente vai dizer, tá frio hoje, né? Quer dizer, aqui em Caxias dizer isso. Como alguém disse essa semana, Caxias tem 2 estações, né? O inverno e a estação rodoviária. Piada de pastor para descontrair. Mas, gente, agora presta atenção. Eu trouxe esse exemplo porque
eu quero que você atente para isto. Você se sente à vontade ao estar sozinho com a presença do Pai? Você se sente à vontade? Essa é uma pergunta essencial quando nós estamos falando aqui do Pai Celeste. Porque lamentavelmente, e eu sei que eu não estou falando algo fora da casinha, muitos mesmo dos que se dizem cristãos, não conseguem se imaginar a sós com Deus, com o Pai Celeste. Fogem disso. Aliás, é uma essência do ser humano nessa sua existência, é fugir de Deus. E mês que vem nós vamos falar de um profeta que foge de Deus. Mas sabe, aqui tem uma questão de uma guinada chave. Afinal, a grande pergunta é: você anseia por estar junto de Deus ou você está fugindo de Deus? Porque quando a gente ama alguém, pelo menos eu que sou casado, experimento isso, quando a gente ama alguém, a gente quer mais é ficar junto. Essa é um termômetro de amor. Amar, ficar junto. E quando a gente entender o amor de Deus, então nós vamos buscar espaços para ficarmos juntos desse Pai. Oportunidades para nos entendermos juntos. Ah, pastor, mas Jesus disse, o Pai Celeste disse que eis que estou sempre convosco. Sim, a intenção de Deus é sempre estar conosco. A grande pergunta é se a nossa intenção é estar sempre junto de Deus. Né? Essa é a grande questão para mim e para você hoje. Então, a minha pergunta é: você tem se sentido à vontade quando está imaginando-se a sós com Deus? Vamos lá. Jesus nos ensinou isso nessa sua intimidade com Deus, e Ele foi alguém que experimentou a chave que Jesus deixou para nós podermos estar à vontade com o Pai. É justamente o que aconteceu na abertura do ministério de Jesus. Mateus 3,17 encerra o relato do batismo de Jesus por João Batista. E quando Jesus está encerrando esse processo de ser batizado, diz que aparece como que parecendo uma pomba, a dimensão, a ação do Espírito Santo, e aí a Trindade também se manifesta, porque fala do Espírito Santo, o Filho está ali, e o Pai vai dizer o quê? O Pai vai dizer: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Presta atenção num detalhe dessa palavra. O detalhe dessa palavra é que essa declaração de Deus vem para o Filho, do Pai vem para o Filho, quando o Filho nem tinha feito nada ainda, digamos assim, do seu ministério. E aqui tem uma questão chave de um drama da existência humana, inclusive na relação com o Pai terreno. Nós vivemos numa cultura, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos numa relação familiar, muitas vezes, extremamente ligada à questão da produtividade. Se eu produzo, se eu sou bem-sucedido, se eu angario situações, então eu sou amado. Nada mais ilógico com a relação com Deus. Nada mais contraditório com a relação com Deus. Presta atenção nisso. A declaração de amor do Pai para Jesus foi quando Ele ainda nada tinha feito. Não tinha feito nenhum milagre, não tinha feito nenhum discurso, não tinha feito nenhuma ação grandiosa do que os evangelhos vão descrever. Portanto, meu querido, minha querida, essa mensagem hoje é para nós termos quebrarmos em nós um modelo. Nós temos falado normalmente aqui que nossos inimigos, nessa mensagem que trazemos
não são as pessoas, mas é a cultura, o modus operandi, se é que a gente pode falar assim, do nosso tempo. Onde as pessoas, por exemplo, são medidas pelo que fazem ou pelo que produzem. Pelos grandes empreendimentos. E Deus está declarando aqui para o filho que ele o ama. Antes mesmo de ele fazer qualquer coisa. E por isso também, por meio dessa declaração para Jesus, nós somos alcançados também. E deixa eu dizer que você precisa constantemente, eu preciso constantemente lembrar dessa palavra de Deus Pai falando: você é meu filho amado, eu me realizo em você, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma dignidade, um valor por si só. Não pelo que nós fazemos, produzimos ou apresentamos para o mundo. Nós somos incapazes, na verdade, de fazer algo que agrade a Deus. Em João 1,12, vai ser dito que por meio de Jesus, nós somos tornados filhos. Nós somos tornados filhos. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, Deus nos adota. Esse pai é um pai que nos adota, é um pai que nos insere na família. Aliás, eu pergunto, você já recebeu esse Jesus Cristo no seu coração? Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, podem dizer com certeza que somente Jesus mora no seu coração? Já abriu o seu coração para Jesus? Para um momento e pensa sobre isso. E eu oro assim: Senhor Deus, que Tu possa agora revelar ao coração de cada um se Jesus é realmente o único Senhor de sua vida. Se essa declaração, Tu és meu filho amado, realmente toca o coração e faz ter uma certeza de que por meio de Jesus, cada um pode tomar para si essa declaração. E de que Jesus está vivendo, dominando, sendo Senhor da vida de cada um. E se não, possa dizer agora: ó Jesus, perdoa a minha vida longe de Ti, e agora livra-me de todos os meus pecados, de meus ídolos, e limpa o meu coração e vem tomar morada em mim. Em nome de Jesus. E que o Espírito Santo enche o seu ser dessa certeza. Meus queridos, se Deus se torna esse Pai por meio de Jesus, se Deus se torna este Senhor, esse Pai que declara em amor esta sua paternidade para mim e para você, dizendo também: Tu és o meu filho amado, em Ti eu tenho todo prazer. Qual a implicância que isso tem para nós? E aqui vem o outro aspecto dessa palavra nessa manhã. Eu faço essa pergunta e vou responder: você afinal vive na relação com Deus como servo ou como filho? Gálatas 4:4-7, se você quer acompanhar, nos fala acerca de um contraste entre viver pela lei, toda cerimonial do Antigo Testamento, de observância, Gálatas 4:4-7, e de viver por meio da graça, de sermos adotados por meio de Jesus para viver o Evangelho pleno. E olha só o que diz lá. Eu vou ler do 4:4-7, mas antes já fala de estar sujeitos a rudimentos do mundo, estar sujeitos a um processo de observância de regras. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, ou seja, plenamente em carne, nascido sob a lei, no Espírito, sendo cumpridor de todo o propósito do Pai, para
resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção. Adoção de filhos. Algumas vezes vai se repetir essa expressão no Novo Testamento. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama o quê? Que grita, que brada. A palavra para clamar aí é gritar, é bradar. Abba, papai, paizinho. De sorte que já não és mais escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós talvez não nos damos conta, mas muitas pessoas vivem uma religiosidade de servos, de escravos. Eu vou explicar como isso. Você conhece a história dos 2 filhos e do pai, Lucas 15. A gente chama essa história, a história do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. A gente nem entende o que é isso. Era melhor dizer assim, a história de um pai amoroso e 2 filhos perdidos, porque são os 2. E eu quero chamar a atenção, que você já deve ter alguma vez ouvido, para o filho que está em casa. Este filho é um retrato claro de um coração de servo. Ele trabalhava lá para um pai, ele cuidava de todas as coisas, talvez direitinho, mas vivia uma vida cheia de regras, vivia uma vida de insatisfação, vivia uma vida que não sabia celebrar essa relação com o pai. Possivelmente andava pelos cantos da fazenda murmurando, reclamando do pai, em vez de falar diretamente com ele. Observando regras, sentindo-se no peso de cumprir obrigações, não ter prazer no relacionamento. Muitos cristãos vivem muitas vezes assim. Assim como também naquela parábola dos talentos em Mateus 25, aquele terceiro que recebeu só um talento, escondeu o talento e diz que ele falava, eu sei quem tu és cruel, falando para o rei. Não tinha uma relação de liberdade. E no Novo Testamento, se você perceber, especialmente nessa carta aos Gálatas, a briga do apóstolo Paulo qual é? É justamente fazer os seus leitores entenderem a diferença entre ser servo, regido por obrigações, por observâncias de cerimônias, por viver uma situação de religiosidade em que tenta agradar a Deus, assim, eu nunca matei ninguém, eu não roubo, eu não minto, eu sou uma pessoa justa, eu observo os jejuns, eu observo os feriados santos, eu sou um bom pai, eu sou um bom esposo, eu cumpro todas as regras, então Deus deve gostar de mim. Que vida vazia, que vida em que o tempo todo a angústia é agradar aos outros e achar que com isso agrada a Deus. O legalismo, a justiça própria. E no fim é uma pessoa triste, infeliz, que não se alegra com a relação com os outros, que vive em constante conflito, uma vida inquieta, agitada, que desemboca em amargura, inveja, comparações, incômodo com o sucesso do outro. Por isso eu volto a dizer, mas Deus quer que a gente entenda quando Ele diz, tu és o meu filho amado, numa relação que, sobretudo por meio de Jesus, se transfere o amor, a adoção de Deus. Deus nos adota como filhos. Deus nos toma como filhos. E por isso é tão importante, porque assim como Deus teve prazer de adotar Israel como seu povo, da mesma forma, Deus tem prazer de nos adotar como seus filhos. Deus tem um prazer imenso em fazer isso. Então a grande pergunta é,
Como vivemos como filhos deste Pai, adotados por este Pai? Romanos 8, 14 a 17, vai nos falar acerca disso. Vai dizer, Romanos 8, 14 a 17, todo o capítulo 8 de Romanos fala dessa ação de uma nova vida com Cristo, da ação do Espírito Santo, da relação de sermos como Jesus. E 8, 14 a 17, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outras vezes atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Mais uma vez, Papai, Senhor, nós te chamamos, Deus Pai, te chamamos de Papai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui nós afirmamos, qual é a minha e a sua identidade? Quando o diabo tentou Jesus, ele disse, se és filho de Deus. O diabo não estava preocupado se Jesus faria milagres ou não. Se Jesus empreendesse grandes coisas, o que o diabo queria fazer que Jesus duvidasse era da sua identidade de filho de Deus. E é o que ele quer fazer conosco também. Você não vale nada, você não presta porque você não faz as coisas certas, Deus não gosta de você. Mas aqui está dizendo que pela graça de Deus nós somos adotados como filhos e podemos falar, né? E aqui há um jogo entre a palavra filho, filho no geral e criança, né? Então Deus nos olha como crianças para nos tratar como filhos para sempre. Para sempre. E aquele que entendeu isto, por isso a pergunta, como vivemos como filhos de Deus, é radicalmente diferente do exemplo que eu dei anteriormente, do que vive pela lei, do que vive para agradar, do que vive para cumprir ritos, para cumprir programas, porque ele é alguém que a presença do Espírito Santo faz saber-se amado por Deus, e por isso consegue viver uma vida com significado em que alegra-se com os que se alegram, chora com os que choram, tem empatia com as pessoas, perdoa com mais facilidade, julga menos e abraça mais. Considera os outros superiores a si mesmo, como diz na palavra, ou seja, uma pessoa que está com a sua vida emocional em equilíbrio, porque se sabe amada pelo Pai Celeste. E vive então uma vida com sentido, com valores, com propósito, tem uma alegre confiança no amor e cuidado divino, tem relacionamentos saudáveis e crescentes na relação com o Pai, sabe que dele vem sempre o melhor. Será que nós cremos nisso, como diz em Tiago, que de Deus vem toda boa dádiva, vem dom perfeito? Ou será que nós entendemos, e esse é, acho que o último texto que eu quero chamar a você a atenção, que a gente vai olhar para esse texto ainda, mas peraí, antes de falar desse texto, eu quero dizer o seguinte: Deus é um Deus que nos quer dar todas as coisas de uma forma amorosa, e por isso esse estar a sós, com alegria na presença do Pai, lembra que eu falei no início? A grande pergunta é essa: uma vez que você se sabe adotado em amor pelo Pai, você está a sós, você está à vontade com o Pai, você então entende que isso é gracioso, é gracioso. Em Mateus 7,
versículo 7 em diante, Jesus está quase concluindo o Sermão do Monte, e Jesus fala sobre um aspecto da oração. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Tudo quanto, pois... isso não precisa. Mas aqui a questão é assim, nós cremos nessa bondade de Deus, independente de como nós estamos vivendo. Pastor, como assim? A gente só é alcançado pela bondade de Deus quando a gente está vivendo certinho. Não, a Bíblia está dizendo que a bondade de Deus nos alcança o tempo todo. Todo o tempo a bondade de Deus está em nossa direção. Então eu não preciso viver uma vida que busca a santidade, eu não preciso viver uma vida justa, eu não preciso viver uma vida de acordo com os ensinos da palavra. Eu vou viver essa vida em resposta, em amor, em gratidão. Há tanto amor que Deus desprende em meu favor. Há tanta bondade que me alcança. Eu vou dizer, Senhor, eu amo estar em tua presença. Eu volto para isso de novo. Sabendo-me filho amado, eu amo a presença de Deus e vivo para agradá-lo em gratidão. Li uma vez de um pastor que estava ocupado no seu escritório, né? Vida de pastor, preparando estudo, preparando pregação, veio o filho pequeno dele lá para o escritório. Ele ficou assim, de repente percebeu que o filho estava ali sentado e perguntou, o que você quer, meu filho? E o filhinho disse, papai, só quero ficar aqui perto de você. Eu gosto de ficar perto de você. Sabe, eu desafio você, a termos esse prazer de estarmos junto de Deus, do Pai. Essa é uma expressão de maturidade da fé. Ainda que Deus possa nos dar tudo o que precisamos e muito mais, a maturidade da fé é quando nós chegamos a tal ponto de que nós dizemos assim, Deus, eu sei que Tu pode me dar muitas coisas, mas acima de tudo eu quero que Tu me dês a alegria de estar na Tua presença. Isso é tudo, porque na verdade é isso que nós vamos viver no céu. Eu e o Senhor estávamos conversando isso esses dias, algo que Deus também falou ao meu coração. Às vezes a gente fica se perguntando, lá no céu vai ter o quê? Né? Vai ter um bom churrasco todo dia, uma picanha, vai ter um chimarrão gostoso. Hoje eu estava falando, quero tomar um chimarrão lá com Jesus, com Elias, com Pedro, né? Bater um papo. Mas no fundo, sabe, o que vai ser a maravilha? Essa comunhão. O resto é secundário. É secundário. Quando nós entendemos a maturidade do que é Deus ser nosso Pai, o nosso grande prazer é estar perto do Pai e perceber a presença dEle. E dizer, ai que aconchego maravilhoso, Senhor. Papai Celeste, amo a Tua presença. Estou à vontade na Tua presença. E quero mais e mais desfrutar da Tua presença. Eu quero encerrar. Eu creio que você entendeu o que nós estamos falando essa manhã. A nossa identidade é sermos filhos amados. É sermos filhos que, independente do que estamos produzindo, continuamos sendo amados por Deus. E Deus tem profundo prazer da nossa presença junto dEle. Porque Deus ama relacionamento. Deus ama o relacionamento conosco. Deus na Trindade já mostra que não quer ficar sozinho. E muito mais, Ele ama estar junto do povo que Ele criou. Deus ama isso demais. Então amar estar com o Pai Celeste.
amar a comunhão com o Pai Celeste, para orar e refletir como está a sua relação com o Pai. Você se considera servo ou filho? Hã? Qual é a sua intenção e desejo de estar com o Pai? A presença dEle ou receber as coisas? Como isso se reflete em suas relações com as pessoas? Você se sabendo amado com o Pai, pelo Pai, você consegue ter uma vida de liberdade com as pessoas? Qual é afinal a sua identidade? Você já se entende como filho? 1 João 3,1: Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Cante esse corinho hoje na sua casa, lembre dele, lembre dessa maravilha inigualável do amor de Deus de nos chamar de seus filhos, independente do que estamos produzindo ou não. Vivemos essa identidade de filhos. Oramos ao Senhor. Obrigado, Pai, por esta tua palavra nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela declaração amorosa que ecoa dos céus até nós. Tu és o meu filho amado. Eu me realizo em você. Porque nós somos criados para viver essa relação de amor que conhecemos por meio de Jesus, essa relação transformadora, esta relação inigualável de um Pai que tem todo o prazer de nos adotar como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Ó Deus, que em nós cresça esse desejo, esta liberdade de estarmos bem próximos de Ti, de não fugirmos de Ti, Senhor, mas experimentarmos este abraço amoroso, e o anseio pela eternidade é esse, não por detalhes que vão estar lá, mas pela Tua plenitude da Tua presença, Senhor, nos amparando, nos olhando como filhos, nos cuidando como filhos, muitas vezes nos vendo como crianças dependentes, mas olhando para nossas situações e nos cuidando, Deus. Ó Pai, liberta-nos de um coração de servos, Senhor, nesse sentido de que achamos que podemos viver em observâncias, em justiça própria e que precisamos Te agradar fazendo isto ou aquilo. Não, mas que nós nos enxerguemos como filhos amados e que por isso respondem servindo em amor, fazendo com prazer as coisas para Ti, Senhor, servindo as pessoas também com prazer, chorando com os que estão chorando, alegrando-se com os que se alegram, vivendo uma vida mais livre, mais de abraço, menos de juízo, mais de perdão, Senhor, de ajuda, de amparo, Deus querido. Ó Pai amado, que este Teu amor inunde nossa vida, este Teu amor de Pai, para que realmente nos entendamos como filhos em nossas casas, também vivendo a comunidade, a comunhão dos Teus filhos, da Tua família, de quem toma o nome toda a família na terra, porque essa é a Tua ideia. Neste dia, Deus, dá-nos a plena consciência de sermos, de recebermos essa declaração: Tu és o meu filho amado, a minha filha amada, em Ti me comprazo, por meio de Jesus. No nome dEle é que nós oramos. Amém. Amém, amém. Que essa graça e paz. Próximo domingo, como eu já anunciei, nós estamos vindo agora? Ainda não, né? Ok. Eu quero lembrar alguns avisos, né? Para este domingo.